tempo, né? Meninas, então, vou deixar uma musicazinha no fundo, né? Porque eu não gostei de fazer vídeo sem ter uma musiquinha no fundo. Vou explicar o sumiço pra vocês entenderem o que aconteceu comigo, o qual motivo que eu tô bem sumida, né, meninas? Eu fiquei em torno, eu não me lembro agora, acho que de 2025 todo sem gravar aqui no canal pra vocês, né? Pois então, meninas, apareci pra atualizar vocês. Como é um ditado, né? A Margarida apareceu. Então, meninas, vou atualizar vocês. Deixa eu baixar só mais um pouquinho aqui. Meninas, então, eu sumi devido de um acidente que eu sofri ano passado. Eu tava numa correria danada de trabalho, fazer trabalho. Antes eu tinha 2 empregos, né? E foi justamente na semana do Dia dos Pais, que foi em agosto, no dia 19. Quando eu fui indo pra casa do meu irmão, eu acabei sofrendo um acidente, a qual que eu quebrei meu tornozelo. Aí foi aquela expectativa que o meu esposo estava de tentar engravidar, acabou que teve que ser adiado devido ao acidente, né? E meninas, eu tava tentando gravar pra vocês no meu outro celular, tava dando memória cheia. Vim pra isso daqui, não tava conseguindo, tive que deletar muitas coisas do meu celular pra mim começar a gravar vídeo pra vocês, mas só que eu não tava conseguindo, tava dando memória muito cheia. Então, em agosto eu sofri um acidente, a qual que eu tive que interromper, né, esse processo de tratamento pra conseguir engravidar. Eu fiquei 6 meses, 3 meses, eu fui, né, tive um acidente, fiz a cirurgia, graças a Deus, durou em média de uma semana e meia pra mim fazer a cirurgia, mas consegui fazer. Já tô bem, já tô andando, mas devido à circunstância do acidente, não deu pra mim vir gravar aqui pra vocês, porque aí, meninas, eu vim pra casa me recuperar da cirurgia, né, óbvio, e nesse meio tempo eu tive que ficar de repouso por conta da cicatrização dos pontos. Eu coloquei placa, coloquei pino, então eu não pude me movimentar, eu tive que ficar com o pé pra cima, porque no caso eu quebrei o ossinho do tornozelo, aquele que sustenta, é um osso tão pequeno, mas que sustenta o equilíbrio do nosso corpo, né? O peso todo vai para esse ossinho. Então eu quebrei, foi num acidente de moto. A minha moto caiu em cima, que é onde quebrou na hora. Desculpa, meninas. E ali, pelo processo que eu passei pela cirurgia, não deu pra mim gravar pra vocês. Mas eu estou de volta, né? Vou gravar vídeo pra vocês. Então, meninas, acabou que foi um desafio muito grande pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei, sempre corri atrás de tudo, e do nada acontece esse acidente, e do nada eu tive que parar minha vida toda. É como se Deus falasse assim, se você não parar pra dar um tempo pra sua saúde mental, eu vou ter que te parar, e foi o que aconteceu. E depois disso, meu esposo teve que fazer um treinamento pela empresa dele, eu fiquei um tempo na casa do meu irmão, me recuperando também. Mas quem cuidou de mim foi o meu esposo nesse meio tempo todo. E depois o meu irmão, né? No caso, meu irmão, meu cunhado, que mora em uma cidade próxima a mim. E o meu esposo ficou lá, né? Fazendo treinamento em torno de um mês. E depois eu vim pra minha cidade. E meninas, depois, quando meu esposo voltou pra nossa cidade e eu também, é que eu comecei a fazer minha fisioterapia. Como eu tava 3 meses indo para 4 meses sem andar, então eu tive que voltar, né, a aprender de tudo. É como o médico fala, né, quando a gente quebra algo do nosso corpo, não volta como era antes, a gente tem que tentar se adaptar. E hoje em dia, graças a Deus, eu estou 90% boa, né, meninas? Porque a gente nunca volta de 100% devido ao acidente, devido a conforme a gente quebra um membro do nosso corpo. Mas graças a Deus ocorreu tudo bem, o meu esposo só torceu o pé, eu mesma que quebrei, né, num acidente de moto. Então, eu vim atualizar algumas coisas pra vocês. Pra quem não sabe, antes eu trabalhava no colégio, né, como monitora de transporte, e eu tinha o meu salão de tranças. Mas devido ao acidente, quando eu sofri o acidente, eu já tinha saído dessa empresa. Devido foi corte mesmo, e eu já tinha saído, eu só tava só nas tranças, mas eu tava com a minha cabeça, meninas, que eu desenvolvi ansiedade, um monte de coisa por conta de muito trabalho na minha cabeça que tava. Eu sempre fui uma pessoa assim, sabe, muito ativa,
pensando nas coisas, e depois acabei desenvolvendo ansiedade, crise de ansiedade. Aí foi quando nas minhas férias, né, de julho do ano passado, não, foi em janeiro do ano passado, foi quando eu coloquei um ponto que eu tinha colocado na minha cabeça que eu não iria ficar trabalhando muito, porque iria causar exaustão mental na minha cabeça e que eu não iria estar bem psicologicamente, né? Aí foi quando eu já estava querendo sair dessa empresa, foi quando eles me mandaram embora, que eu dei graças a Deus também. E eu fiquei só no estúdio. E depois disso, eu tava atendendo uma cliente, eu tava indo pra casa do meu irmão, terminei de atender e a gente foi. Nessa, quando foi, eu sofri um acidente. Mas tudo tem a permissão de Deus, né, meninas? Nada acontece com a gente por um acaso, tudo tem um propósito. E ali eu entendi o propósito de Deus, que foi o quê? Eu tava muito acelerada, parecia que Deus falou assim, eu vou te dar uma parada pra você poder entender e recalcular sua mente. Aí, meninas, eu comecei a desenvolver enxaqueca. Eu dormia e acordava com dor de cabeça e eu ficava o resto do meu dia, do meu trabalho, com muita dor de cabeça. Aí pensa pra lá, pensa pra cá. Aí ansiedade e enxaqueca era uma mistura assim. Então, foi o que aconteceu, né? Um acidente que eu dei uma descansada, uma pausa, e agora nem posso voltar mais pro trabalho que antes eu tava trabalhando. Eu amava o trabalho que eu fazia, que eu trabalhava com crianças da inclusão no colégio, mas só que pra mim hoje em dia já não dá devido ao acidente. Vamos por o nosso foco, pro nosso objetivo. Então, meninas, ano passado eu não voltei no meu médico. E, meninas, eu acabava não descansando, não tendo uma mente assim que dá pra gente parar pra pensar, sabe? Tava muito sobrecarregada. E acabou que ano passado não deu pra mim fazer nenhum exame, nem o meu esposo também. Mas só que o médico dele falou que caso ele quisesse voltar, que ele poderia voltar pra tirar dúvidas. O caso não, se a gente quisesse seguir com uma clínica ou uma outra clínica, a gente poderia ir também, ele deu essa opção. Esse ano eu vou voltar, mas só que aquela minha outra médica já não atende mais. Eu vou voltar com uma outra médica aqui em Prejuízo e ela é muito boa, meninas, muito boa mesmo. Eu tenho que fazer uns exames de rotina, né? Gente, meninas, vou ser sincera pra vocês. Vou ser muito sincera mesmo. Não sei se vocês já fizeram ou tá pra fazer esse exame. Como eu tinha relatado pra vocês que antes eu sentia muita cólica menstrual e eu sempre senti, agora eu tô fazendo um tratamento de um chá. Ele é o chia amarelo e unha de gato, mas vocês não podem tomar direto. Só a cada 3 ciclos que vocês podem tomar. Esse chá tem me ajudado demais, muito. E vocês têm que ter cuidado, ou pedir orientação ao médico de vocês, porque ele é um chá forte, chá de raiz, que ele afeta também os rins, entendeu? Tem mulheres que têm alergia a esse tipo de chá. Mas depois vocês veem direitinho com o médico de vocês, ou, né, pra tá passando por vocês. Gente, o meu maior medo é de fazer o exame isopingografia. Esse é o meu medo. Eu comecei a tomar por conta própria. Mas, gente, eu não aconselho a vocês. Eu não tomo muito. Não tomo. Ele se toma assim. Você vai, compra em loja de produtos naturais e você toma. Ele, gente, limpa tudo. Acredito que até que pessoas que têm endometriose, inflamações uterina, ele trata. Que é um chá de raiz. E você não pode tomar se você suspeita que você tá grávida. Primeiro vocês têm que fazer o teste de gravidez, o beta-HCG, pra vocês não tomar quando estiver grávida, e ele não pode ser tomado assim. E, meninas, como eu falei pra vocês que esse era o meu... E como eu falei pra vocês, é o único exame que eu ainda não fiz. Mas eu tenho que fazer. A minha médica, aquela que eu falei pra vocês, que ela tinha me passado um encaminhamento, que eu tava em tratamento com ela aqui. Hoje em dia ela não atende mais como ginecologista, ela só é mastologista. Ela me deu um pedido de encaminhamento pra mim fazer essa sonografia, que é o exame da estropa, pra ver se tem alguma obstrução. Mas, como eu falei pra vocês, o meu esposo tem varicoceira. Então, 15% dos espermatozoides dele, no caso, são bons. No exame deu 72% vivo, mas tem a parte da morfologia, né? Aqueles que tem o rabinho, se vai nadar, tem toda essa questão. E tem toda essa questão
que lá o embriologista vai analisar se a gente for para uma clínica de reprodução, não. É o que eu tô pensando, meninas, porque no meio natural a gente não consegue. A cirurgia, como eu tinha falado pra vocês, é cara. É cara. Então, entre pagar a cirurgia de varicocele e entre fazer uma FIV, eu prefiro a FIV, porque dá pra colher o espermatozoide lá, vai ser colhido, vai ser tratado, né? Eles vão ver qual da melhor forma, o melhor tratamento possível pra gente estar fazendo. E a causa aqui é masculina. Só essa questão mesmo que eu falei pra vocês, que eu sinto muita cólica, que eu acho isso muito anormal. De todos os médicos que eu já passei, todos eles falam que é genético. E, meninas, é o único exame que eu tenho muito receio, porque a maioria das meninas que eu já assisti alguns vídeos aqui nessa rede fala que algumas sentiram dores, outras não. E é o único exame que eu tenho, assim, um pouco de medo de fazer. Mas o restante, pra mim, eu acredito que é mais tranquilo. Como aqui a causa é masculina, então eu fico um pouco mais tranquila. Mas a questão é, se a gente for optar por uma clínica de reprodução humana, pode ser que o médico ou a médica lá vai passar esse exame pra mim. Esse é o meu medo. Então, meninas, é isso, né? Eu vou passar pela médica esse ano, eu vou gravar, vou tirar algumas dúvidas, vou trazer algumas questões aqui pra vocês. Essa questão do critério dos médicos, né? Como eu falei pra vocês, todos os médicos e as médicas que eu já fui, a única que passou um exame mais completo, porque antes eu não sabia. Porque, tipo assim, né, meninas? A gente vai no médico pra gente fazer um check-in completo. O médico a gente vai chegar no médico, vai abordar o assunto. Então, ele sabe o tratamento correto pra mim e pra vocês, né? Como eu falei pra vocês, antes meu esposo tinha muito medo de ir no médico, porque ele sentia que a causa da infertilidade era da parte dele. E realmente, foi. E antes do meu esposo ir, que na verdade quem descobriu a infertilidade, nossa, foi essa minha médica, que hoje ela não atende mais. Então, meninas, antes eu não entendia nada dessa questão, tipo assim, de endometriose. Tem um outro nome que é parecido com endometriose também, mas aqui eu esqueci o nome. Qual tipo de exame que a gente tem que fazer? Todos os médicos que eu já passei, antes dessa minha doutora, falava que eu tava tranquilo, que muitas das vezes era só uma falta de uma vitamina que tava baixa. E essa última que eu passei, todos os médicos me passavam exame de sangue, ver vitaminas, e também me passava transvaginal. Foi os únicos exames assim mais profundos que eu já fiz. Pelo fato de eu não saber e não entender antes na época o que eu poderia ter, quando a gente vai no médico, a gente tenta descobrir através. E quem faz essa descoberta são os médicos, porque eles estudaram para isso, né? Para descobrir qual é a causa da infertilidade. Enfim, aí ela falou assim: Sara, o seu ovário tá tudo ok, mas só que, tipo assim, ela não passou nenhum exame mais profundo pra ver se tem endometriose, pra ver se tem. Eu esqueci o nome da outra, que é parecida com endometriose, se tem cisto no ovário. Não passou nenhuma ultrassom pélvica, que tem o preparo pro intestino, não passou nada disso. E ela chegou e falou assim: Sara, sua cólica é de família. E eu fiquei assim: quê? Como assim de família? Isso eu nunca ouvi, né, gente, dizer que existe cólica de família. Apesar que a minha mãe sentia muita cólica. E minha mãe sempre foi muito fértil. Muito, muito, muito. Só, meninas, que a minha avó, ela tinha bebê, mas só que ela perdia. Minha avó, ela teve uns 10 filhos. Mas nesses 10 filhos, ela perdia, ela não conseguia segurar. Pode ser alguma falta de vitamina, ou então o útero precisava ser um pouco mais reforçado em questão de vitaminas. E depois de muito tempo, porque antigamente era essa questão de curandeira, essas coisas assim. Ou então chá, né, também. E depois a minha avó conseguiu engravidar e segurar a criança. Mas, gente, vocês estudam, tenta entender um pouco mais. Vocês chegam no médico, o médico de vocês fala: doutor, olha, eu acho que é só uma sugestão, o que você acha? O que você acha que eu posso ter? Ou então, se eu fizer tal exame, porque eu acho que eu desconfio que eu tenho isso. Chegam pro médico de vocês e falam isso. Se ele não, tipo assim, não fizer muita questão de investigar, vocês trocam e vai pra outro. E foi isso, meninas. Eu fiquei, tipo assim, em choque, porque genética
A minha mãe sempre teve muitas cólicas, mas quando ela sempre falava, quando ela teve os filhos, a gente, depois diminuiu as cólicas dela. Mas isso ser genética, eu não entendi. Mas enfim, né? Eu só sei da parte da minha mãe, da parte do meu pai eu não sei, da minha avó, essas coisas assim. Pode ser que eu puxe, mas esse ano eu vou voltar e eu devo fazer. E meninas, esse ano eu vou ter que fazer um check-up, tanto de vitaminas, tanto alguns exames, mas só que esse salpingografia eu não quero fazer. Não quero, porque a gente já sente tanta dor, né? Tanta dor, assim, nos dias pra menstruar. Nesse exame, meu Deus do céu, só de imaginar eu já passo mal. Aqui tá um calor na minha cidade, meninas. Então, meninas, eu vou indo trazendo atualização pra vocês. Possa ser que eu faça na metade do mundo, por conta que aqui é tudo particular, né? Pelo SUS demora muito, muito mesmo. E eu trago atualizações aqui pra vocês, tá? E, meninas, eu tô cuidando muito da minha saúde também, porque isso é muito importante pra nós que queremos engravidar. Tô cuidando da minha alimentação, eu tirei carboidrato, né? O meu médico, no caso, endocrinologista, ele já tinha tirado o meu feijão por conta que eu tenho o intestino muito preso. Mas eu posso comer de vez em quando, mas não sempre. O carboidrato eu já tirei, mas isso, meninas, é porque eu passei por uma nutricionista, tá? Não façam isso sozinhas. Tô seguindo a minha alimentação correta. Eu só não entrei ainda na academia por conta de dinheiro, por conta de cash, mas eu vou entrar também, porque é sempre bom a gente estar cuidando e o parceiro também. Meninas, é muito bom.
Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilha. Vai ter mais atualizações aqui no canal. Beijo.